Se você assistiu One Punch Man, você com certeza viu aquela grande variedade de monstros, alguns praticamente inofensivos, outros capazes de destruir uma cidade inteira, outros capazes de destruir múltiplas cidades, outros capazes até mesmo de destruir o mundo. Não, pera. Será que realmente já apareceu em One Punch Man um personagem capaz de destruir o mundo? Um que a gente pudesse falar que possui o tão raro nível de ameaça Deus? A resposta é um divino sim, e não somente apareceram, como também causaram um grande rastro de destruição por onde passaram. E bom, tecnicamente também por onde não passaram, por não terem exatamente um corpo físico. Você está no Ultra Nerd e hoje a gente vai dar uma olhada em 4 personagens que superam o nível de ameaça dragão, alguns que até mesmo despertaram um pouco do ânimo do nosso protagonista entediado, o nosso amado Saitama. Mas antes da gente começar, já deixa aquele ultra like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. É que assim, pessoal, quem é inscrito do Ultra Nerd e tem o sininho ativado, tem grandes chances de receber os poderes de um monstro nível Deus. Agora, se você não fez isso, você vai ganhar o poder de um monstrinho fraquinho de ameaça nível lobo, que até o herói mais fraco de classe C vai poder ganhar de você. Ah, e um recadinho importante, para você que acompanha apenas o anime, esse vídeo contém spoilers do mangá. Então fica ligado pra você não ser pego de surpresa, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo! Os níveis de ameaça em One Punch Man são utilizados para descrever o grau de ameaça de algum monstro ou vilão. Começando do nível mais baixo ao mais alto, temos as seguintes categorias: Lobo, Tigre, Demônio, Dragão e Deus. Os monstros de nível Deus são os mais ameaçadores de todos, pois representam um perigo para a sobrevivência de toda a humanidade. No entanto, até o momento, não houve nenhuma confirmação oficial da aparição de algum monstro desse nível na série, mas pelo menos foram mostrados pra gente alguns que superam e muito o nível dragão, e que se não forem considerados uma ameaça nível Deus, estão bem próximos de ser. Então, sem mais delongas, bora ver os 4 monstros mais fortes de One Punch Man. Lord Boros, o dominador do universo. Líder dos Ladrões da Matéria Negra, um grupo de alienígenas piratas que invadem outros planetas, Boros carrega o título de Conquistador do Universo. Boros vem de um planeta com duras condições de vida, o que deu aos membros de sua raça uma força sem precedentes. Ao longo do tempo, Boros foi ficando cada vez mais poderoso, se tornando tão forte que praticamente ninguém conseguia se igualar a ele. Por conta disso, ele acabou ficando entediado e decidiu se voltar para a Conquista Galáctica, o que resultou na criação dos Ladrões da Matéria Negra. Durante suas viagens, ele se encontrou com uma cartomante, que disse que ele encontraria um oponente muito forte em um planeta distante, e que esse adversário lhe traria o ânimo de lutar que ele sempre desejou. E então, depois de 20 anos, o grupo finalmente chegou ao planeta Terra e Boros pôde enfrentar Saitama. De acordo com Boros, sua espécie desenvolveu a maior habilidade regenerativa de todo o universo, para se adaptarem à vida em seu planeta natal, que possuía climas severos. Ele também aparentava ter a capacidade de enxergar a energia dos seres, que se manifestava como uma espécie de aura em volta do indivíduo. Segundo Boros, ele possui regeneração, proeza física e energia latente que supera todos os membros de sua raça, chegando ao ponto de precisar de uma armadura para selar e limitar o seu poder. Ele é tão forte que recebeu 3 socos normais diretos e uma sequência de socos normais consecutivos de Saitama e não morreu. Ele foi o primeiro inimigo que sobreviveu a um soco normal de Saitama, um feito notável, considerando que todos os desastres anteriores foram obliterados, enquanto Boros simplesmente teve sua armadura destruída pelo primeiro soco. Ele chegou até mesmo a receber indiretamente um soco sério do Saitama, e ainda conseguiu ficar consciente e até mesmo pôde conversar por um breve momento. Seu poder foi reconhecido por Saitama, que o considerava um oponente poderoso e até mesmo o inimigo mais forte que o herói já havia enfrentado até aquele momento. Portanto, vemos que ele possui uma durabilidade, força, resistência, velocidade, reflexos e regeneração sem igual, como é mostrado na batalha. Além dele aguentar os golpes do Saitama, ele também conseguia acompanhar seus movimentos e até mesmo acertá-lo com diversos ataques, embora fizessem apenas cócegas no Saitama. Mas tá valendo, né? Além disso, ele possui de fato energia latente incomensurável, que ele pode liberar de diversas formas durante a batalha, principalmente para aumentar a força de seus ataques e sua velocidade. Ele também mostrou que podia liberar essa energia do seu corpo, para se impulsionar pelo ar em velocidades incrivelmente altas, como se ele de fato estivesse voando. Além de ser capaz de criar feixes de energia que ele disparava através do olho no centro do seu peitoral. Por fim, Boros possui seus trunfos, que são técnicas extremamente poderosas usadas somente quando ele deseja terminar uma luta rapidamente ou destruir completamente um oponente. Um desses trunfos é a explosão meteórica, onde ele utiliza sua energia latente para aprimorar sua velocidade e poder acima dos limites normais.
Porém, essa técnica vem com um custo alto, já que reduz a expectativa de vida de Boros, por exigir muito do seu corpo, a ponto de mudar completamente sua aparência e cor. Vale ressaltar que foi nesse modo que com somente um chute Saitama foi envolto por energia e mandado para a Lua em uma velocidade perto da velocidade da luz. Esse modo também aumentou a velocidade de Boros drasticamente, ele se movia tão rápido que até deixou Saitama um pouco impressionado. Para concluir, o seu segundo e último trunfo que nos foi mostrado se chama Canhão que Ruge da Estrela em Colapso. Com essa habilidade, Boros é capaz de concentrar e disparar de sua boca uma grande quantidade de sua energia latente, através de um enorme feixe de pura energia, que é superior a todos os seus golpes anteriores, mudando até mesmo a cor, que ao invés de ter o padrão azulado, passa a ter traços dourados nas laterais. Foi dito que o Canhão que Ruge da Estrela em Colapso era poderoso o suficiente para destruir a superfície do planeta, ou mesmo o próprio planeta. E isso até teria acontecido se o oponente de Boros não fosse o próprio Saitama, já que o carequinha simplesmente bloqueou esse golpe com apenas um soco sério. O One, o criador de One Punch Man, já chegou a comentar que Boros está acima do nível de ameaça dragão, porém não existe uma classificação oficial indicando que ele possui de fato o nível de ameaça deus. Talvez ele seja acima da média dos níveis dragão, mas ainda abaixo do nível deus. Mas é só você olhar os feitos do alienígena e tirar suas próprias conclusões. O nível de ameaça deus é um inimigo que representa risco à sobrevivência da própria humanidade. E embora Boros não tenha causado a destruição dos humanos, ele provavelmente fez isso com centenas de outras civilizações ao longo de muitos anos, antes dele chegar até a Terra. Além disso, ele possui poderes similares ao de um Super Saiyajin, sendo capaz de nos mostrar diversas transformações com ataques de energia, capazes de destruir a Terra e ainda aguentar vários socos do Saitama. Então, e aí? Você acha que Boros é nível deus? Psychos. Psychos é uma telepata de 23 anos que fundou a Associação dos Monstros, bem como criou o próprio Orochi. Ela é classificada como uma ameaça de nível dragão em sua forma base, e no decorrer da história, ela sofre uma transformação tremenda que amplifica todos os seus poderes. Psychos é uma mulher astuta e bastante manipuladora, que usa e abusa até mesmo de seus companheiros da Associação de Monstros. Ela descobriu uma forma de estimular o crescimento dos humanos, a ponto de transformar alguns deles em monstros bastante poderosos, como no caso do Rei dos Monstros, Orochi, que antes de ser transformado por Psychos, era apenas um humano. Certa vez, ao utilizar sua habilidade especial para enxergar o futuro, Psychos acabou vendo a grande catástrofe, muito provavelmente a mesma sobre a qual Shibabawa falou na primeira temporada antes de morrer. Foi algo tão assombroso que acabou desestabilizando seu psicológico, e tornou ela essa pessoa completamente sádica e louca. Na Associação dos Monstros, ela é a segunda na hierarquia, estando abaixo apenas de Orochi, que é sua criação, que serve para impor suas vontades de forma indireta dos outros monstros. Seus poderes incluem principalmente psicocinese e telepatia, que dá a ela poderes parecidos com os da Tatsumaki, e permite que ela envie sinais psíquicos para outros monstros de grandes distâncias. Além dela poder controlar remotamente sua marionete, chamada Gyoro Gyoro, que é um monstro que permite que Psychos administre a associação sem revelar sua verdadeira identidade. Durante o confronto de Gyoro contra Tatsumaki, descobrimos que Gyoro é controlado por Psychos de um lugar ainda mais fundo na Associação dos Monstros, mostrando que o alcance da habilidade psicocinética de Psychos é quase sem limite. Psychos também é capaz de tirar feixes de energia diretamente de seus olhos, além de manipular a gravidade geral de seres e objetos, podendo esmagar seus inimigos com essa habilidade. Ela também pode criar drones espiões, que são moldados na imagem de Gyoro Gyoro, e pode se comunicar através deles. Esses drones espiões podem possuir asas para voar a uma grande distância ou ser implantados como pontos de vista estacionários, como câmeras de segurança. E por fim, Psychos também criou o Elixir, que ao consumi-lo, permite que ela aumente todo o seu poder psíquico. Fusão com Orochi. Após sua luta contra Saitama, Orochi usa sua habilidade de absorção para regenerar seu corpo, o que prova não ser tão eficaz e rápido quanto ele esperava. E devido à sua situação crítica, ele tenta absorver Psychos, que está distraída lutando contra Tatsumaki. Porém, Psychos resiste à assimilação completa e os dois acabam se fundindo, o que resulta em um monstro enorme e cheio de tentáculos. Então, os poderes de ambos são mesclados e melhorados, mas com Psychos permanecendo no controle desse novo corpo. Durante essa fusão, suas mentes são levadas a um outro plano, onde eles se encontram com um ser que acaba fornecendo a eles um poder adicional considerável. Esse ser é referido por Psychos como God. Nesse estado, Psychos afirma já ser mais poderosa que sua rival Tatsumaki, e faz jus à sua crença, pois seus ataques de energia são tão poderosos que foram capazes de literalmente fatiar uma grande parte da superfície da Terra, o que ocasionou terremotos e maremotos em uma grande porção do hemisfério, devido ao impacto do continente fatiado, que por segundos acabou se distanciando do planeta e que depois foi puxado de volta pela gravidade.
A fusão entre Psychos e Orochi fica cada vez mais forte ao absorver a energia de outros seres vivos e do próprio planeta por meio de raízes de carne ligadas à superfície. Psychos acredita ser capaz de, por meio dessa capacidade, expandir cada vez mais suas raízes e se tornar um só ser com um planeta, como uma forma de vida celestial perfeita. A fusão dos personagens também possui uma habilidade bastante interessante, a manipulação da própria forma, tendo isso ocorrido quando os chifres da criatura foram transformados em um enorme avatar de Psychos, que mesmo sendo vazio por dentro, podia se abrir ao meio e se moldar em diversas outras formas, como um rosto gigante de Psychos ou até mesmo um bico de 3 pontas capaz de disparar mais feixes de energia. Também temos outra capacidade interessante da fusão, a metamorfose. Como Psychos se tornou apenas um com Orochi, a metamorfose de Orochi se torna possível nessa nova forma. Então, aqueles dragões que antes formavam o corpo de Orochi agora podiam ser utilizados e manipulados para realizar as mesmas funções que antes, especialmente o ataque multidirecional, só que em uma escala de tamanho e poder ainda maior. E assim como sua versão anterior, podiam ficar cada vez maiores e mais poderosos, sendo usados como armas de ataque multidirecional. E da mesma forma como os dragões podem mudar de forma, o próprio corpo da fusão também pode, em um nível tão extremo que foi capaz de se transformar em uma espécie de jato bombardeiro, cujos propulsores eram os próprios dragões metamorfoseados em um formato que os assemelhavam a turbinas. Além disso, a fusão consegue manipular a eletricidade em um nível extremo, chegando ao ponto de atordoar temporariamente a Tatsumaki e fazê-la perder o controle de seus poderes, ao ser acertada com uma descarga elétrica. Sem contar que essa fusão, obviamente, possui a capacidade de regeneração do Orochi, só que de forma aumentada, bem como pode expelir enormes quantidades de fumaça, para dificultar a visão de seu oponente. E por fim, essa nova forma é capaz de voar em alta velocidade, se transformando praticamente em um jato. A fusão de Psychos com Orochi pode ser considerada uma ameaça de nível Deus tanto pelos seus feitos quanto pelas suas capacidades. Mesmo com nenhuma classificação oficial do nível de ameaça da fusão, podemos definitivamente colocá-la no nível Deus, por ser capaz de consumir todo o planeta, bem como por ser capaz de fatiar continentes inteiros do planeta sem muita dificuldade e esforço. E não para por aí, sua habilidade de enraizamento tem o potencial de torná-la cada vez mais forte, ou seja, quanto mais ela se espalha no planeta, mais forte ela fica. Lembrando que o nível de ameaça Deus é posto sobre aqueles que apresentam um risco à humanidade. Garou. Garou é um anti-herói antagonista, prodígio das artes marciais e autoproclamado caçador de heróis, sendo um dos personagens mais bem desenvolvidos de toda a obra de One Punch Man. Garou cresceu com um conceito próprio sobre o mal e a justiça, que ele adquiriu devido à sua infância difícil, onde ele era solitário e sem amigos. Ele era constantemente abusado verbalmente e fisicamente por seus colegas de classe. Até mesmo nas brincadeiras, Garou sempre fazia o papel do monstro, e o garoto que representava o herói sempre aparecia para derrotá-lo, e ele era obrigado a aceitar essa realidade. Então, com o passar do tempo, Garou começou a desprezar os heróis e passou a torcer pela vitória dos monstros, que na sua visão eram os verdadeiros injustiçados na história. Eram aqueles que estavam sempre tentando o seu melhor, mas que sempre perdiam no final, simplesmente porque eram monstros. Garou, então cansado de ser uma criança indefesa, ficou determinado a ser mais forte, e para isso ele se aventurou no dojo de Bang. Ele foi aceito por Bang como seu aluno, e com o passar dos anos ele se tornou o melhor aluno do dojo, até o dia em que ele massacrou todos os seus colegas do dojo e foi expulso por Bang. A real intenção de Garou era se tornar o monstro mais forte de todos, para que ele jamais fosse derrotado por um herói. Garou é um cara confiante e vingativo, tendo um ódio profundo por heróis, atacando qualquer um que ele encontrar pela frente, mesmo aqueles de rank mais baixo entre os heróis. Com seu alto apetite por lutas, ele declarou que somente queria encontrar oponentes fortes e punir os covardes, derrotando assim seus primeiros 3 heróis e declarando guerra contra a associação. Assim, Garou começa sua missão de caçar e derrotar todos os heróis. E como ele é um prodígio, quanto mais batalhas ele trava, mais experiência ele obtém, e nesse caso ele fica cada vez mais forte e poderoso. Ele também acaba se tornando inimigo da associação de monstros e as batalhas provenientes disso constantemente o colocam em situações de quase morte, o que gera um crescimento explosivo em sua experiência de combate e habilidades. Ou seja, em cada luta, Garou se torna mais forte do que estava antes, se superando e ultrapassando cada vez mais os seus limites. A questão é que toda vez que Garou sobrevive a uma situação de quase morte e evolui, seu corpo se monstrifica de pouco a pouco, o que deixa ele cada vez mais parecido com um verdadeiro monstro. Garou possui imensa força, durabilidade, resistência, velocidade, reflexos, estamina e sentidos aprimorados, características que ficam ainda mais afiadas com o decorrer do seu percurso de autossuperação, onde ele se fortalece cada vez mais. Seu traço mais marcante é seu desenvolvimento acelerado, que dá a ele uma adaptabilidade avançada em batalha, que pode ser observada quando ele enfrentou Gyoro, onde ele lentamente passou a resistir à sua psicocinese.
Enquanto suas habilidades, Garou, como discípulo de Bang, aprendeu o punho esmagador de pedras da água corrente, que é usado para combater especialmente os humanos com uma série de golpes extremamente rápidos e poderosos. E devido à sua super habilidade de aprendizado, ele também foi capaz de aprender e adaptar as técnicas de vários de seus oponentes em seu estilo próprio, passando a ter um arsenal de técnicas para cada tipo de batalha. Mais pra frente, Garou sozinho conseguiu dominar o punho detonador de corações, um estilo feroz focado em força bruta e força destrutiva que foi banido por Bang. E ainda por cima, ele criou o estilo supremo, o punho do monstro de calamidade matadora de Deus, que é uma combinação de todos os outros estilos. Seu punho foi completamente aperfeiçoado quando ele concentrou toda a sua força em um só golpe para matar a Centopeia Eremita, uma criatura de nível de ameaça desconhecido que era discípula de God. Por todo esse progresso, repleto de transformações inesperadas em seu corpo, Garou chegou a ficar tão veloz que foi capaz de travar batalhas instantâneas de milissegundos com Flash Flash e Platinum Sperm, uma velocidade nunca vista antes em One Punch Man. Além de partir ao meio a Centopeia Eremita com um só golpe. Monstro esse que possuía um exoesqueleto ainda mais denso que a Centopeia anciã. E seu crescimento não para. Quando Garou desperta seu verdadeiro poder, ele vira um pseudo-monstro com chifres. Ele derrota todos os heróis de classe S ali presentes com apenas um soco. Durante sua luta contra Saitama, Garou recebe diversos golpes do protagonista, inclusive mais do que o próprio Boros, passando assim por mais transformações que o tornam ainda mais poderoso, conseguindo até mesmo desviar dos socos de Saitama com pura velocidade, o que até deixa Saitama surpreso e animado com a ideia de Garou não morrer tão fácil. Por meio da quebra de seu limitador, Garou obteve uma força imensurável e se não tivesse sido parado por Saitama, provavelmente ele teria realizado seu objetivo, o de criar um mundo unido e trazer paz a esse mundo por meio do medo em comum que todos tinham dele. Ele já estava no nível de enfrentar e superar oponentes como os heróis de classe S, Super Alloy Darkshine e Flash Flash, e os monstros executivos, que são como dragões superiores, se destacando mesmo dentre os próprios monstros de nível de ameaça dragão. Saitama demorou mais que um ano para chegar em seu estágio atual. Já Garou demorou dias para chegar em um nível que fosse capaz de derrotar qualquer herói e qualquer monstro, indicando que se o Saitama não tivesse o impedido, ele definitivamente continuaria crescendo e de fato se tornaria uma ameaça de nível Deus oficialmente, o que fazia parte de seu objetivo. A verdade é que Garou não morreu e está escondido em algum lugar atualmente, portanto sua história não se encerra por completo, mas sua perspectiva acerca do mundo sim, deixando de lado a ideia de ser temido por todos os seres do planeta, e finalmente se livrando de sua alienação. Provavelmente veremos ele novamente no futuro, mas talvez não mais como um antagonista majoritário, mas como uma pessoa diferente, talvez como um cara do bem que um dia almejou se tornar o medo encarnado, a ameaça de nível Deus. Quando indagado sobre a força de Garou, One, o criador de One Punch Man, afirmou que em força bruta, Garou supera até mesmo Boros. Ele nos disse também que a adaptação de sua luta no mangá vai ter uma escala destrutiva muito maior do que nos foi mostrado na webcomic. God. God é essencialmente o vilão principal de One Punch Man, uma entidade enigmática que foi mencionada pelo Imperador Mendigo e Psychos, sendo referida como God, e por Blast se referindo à entidade como ele. O personagem apareceu pela primeira vez em um flashback do Imperador Mendigo, surgindo em sua frente com uma forma irregular e borrada criada por vento, como se imitasse o formato humano. God apareceu pela segunda vez quando Saitama, Manako e Flash Flash entraram em contato com um cubo negro desconhecido. Os três, instantes depois, espiaram através de um buraco na parede do local onde estavam, enxergando somente escuridão, quando na verdade do outro lado do buraco estava God, que dessa vez estava gigantesco, porém em posição fetal. God depois também aparece para o Imperador Mendigo como ilusão em cima da lua, dessa vez com uma forma amedrontadora composta por ossos e carne, mas com ausência de um rosto. A última vez que God aparece é em um momento em que ele tenta de uma maneira ilusória se parecer com um Blast, para tentar enganar a Tatsumaki, que rapidamente percebe que aquele não é Blast, fazendo com que seu rosto novamente fique desfigurado e assim desapareça. Foi God quem deu ao Imperador Mendigo seus poderes, bem como melhorou as habilidades da fusão de Orochi e Psychos. Aparentemente, God acredita que a humanidade é um vírus em um planeta e que sem os humanos, tudo seria perfeito, concordando com o Imperador Mendigo. God também gosta de testar as pessoas para ver se elas são ou não dignas de seu poder, através do cubo negro misterioso. Quando alguém toca no cubo, essa pessoa se torna capaz de escutar a voz de God, que afirma que se a pessoa não for digna, ela será confiscada. Isso possivelmente é uma forma de dizer que o indivíduo será morto. Ele também aparenta não querer que as outras pessoas saibam da sua existência, visto que quando o Imperador Mendigo quase revelou que ele existia, God não somente confiscou seus poderes, como também impiedosamente o matou, desintegrando ele na hora. Quando Saitama, Manako e Flash Flash entram em contato com o cubo, a voz fala para eles colocarem suas mãos no cubo para ganharem poderes se forem dignos.
A aparição de Blast nesse exato momento impede que qualquer decisão seja tomada, tomando o cubo para si com o intuito de levar para outro lugar, e logo antes dele entrar de volta em seu portal, a voz parece surpresa e até chocada com sua presença ali. Por fim, God tenta atrair Tatsumaki para que ela receba seus poderes, mas é rapidamente desmascarado e desaparece irritado. Atravessando a vasta extensão do tempo, nosso Deus ressuscitará nessa terra, quando neste altar um sacrifício digno for oferecido. Essas são as palavras encontradas dentro de um santuário subterrâneo dentro da Associação dos Monstros encontrados por Orochi, que inicialmente pensou que se referia a ele, já que em uma pedra estava uma imagem de diversas pessoas fazendo sacrifícios para uma criatura que tinha um aspecto e formato igual ao seu na época. Após ser derrotado por Saitama, os pedaços de seu corpo caem nas profundezas da associação e sua cabeça cai justamente nesse santuário, que foi parcialmente destruído, revelando a verdadeira imagem da pedra que antes estava coberta, mas que agora mostra a criatura que conhecemos como God acima da criatura parecida com Orochi, como se ele na verdade fosse o sacrifício para o verdadeiro Deus. Um bom tempo depois, assim que Tatsumaki aplica seu golpe final em Orochi com sua grande lança de destroços, ela o lança para o subterrâneo, justamente onde o santuário se encontra, e nisso vemos os restos de Orochi, que agora não passam de uma gosma, tentando alcançar a mesa do sacrifício. Instantes depois, vemos que daquele grande buraco no chão sai a centopeia eremita, que surge ao mesmo tempo que a água do oceano maligna, sendo ambos respectivamente a encarnação do Pai Terra e a encarnação da Mãe Oceano. Criaturas mandadas para destruir os punhos abomináveis que se voltaram contra Deus. Esses dois monstros possuem um nível de ameaça desconhecido, mas são extremamente poderosos. No fim das contas, pouco se sabe sobre God, mas dá para ter uma boa ideia do quão poderoso ele é, e provavelmente ele só aparecerá de verdade mais no futuro. Mas uma coisa é certa, ele é definitivamente o antagonista número 1 da obra inteira, e seu poder é, literalmente, de um deus. Tirando God, esses foram os personagens que superaram o nível dragão, cada um com um método específico, porém que no final ou foram derrotados ou perderam suas ambições antes que oficialmente fossem classificados como nível deus. Mas isso não muda o fato de que eles tinham sim potencial para se tornarem ameaças desse nível. A verdade é que a história ainda tem um longo caminho pela frente e por isso definitivamente aparecerão mais personagens que nos farão refletir sobre toda essa questão de níveis, que fica mais subentendida do que oficialmente inserida na obra. E me conta aí nos comentários, você concorda que esses personagens poderiam realmente atingir o nível Deus? Muito obrigado a todos vocês por terem assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, dá um suporte aí pra gente, deixa o seu ultra like e compartilhe o vídeo. Isso definitivamente vai nos ajudar e permitir que mais conteúdo seja produzido. Vemos vocês no próximo vídeo e um grande abraço, fui!